Naquela época existia uma normativa da Agência Nacional de Saúde que limitava a idade que a pessoa poderia fazer a cirurgia bariátrica. Foi a minha primeira pergunta que eu fiz para você quando cheguei na primeira consulta. Eu acho que eu já passei da idade, né? Aí você me disse que naquela semana anterior você tinha operado um paciente com 70 anos. Eram exceções, porque existia essa normativa, mas de qualquer maneira a idade nunca foi de fato uma limitação, a idade cronológica. Isso tanto é verdade que agora as normas mudaram, então a idade cronológica importa menos, mas a capacidade funcional é uma situação muito mais relevante na decisão de tratar uma doença tão séria quanto a obesidade. Dizem que o sucesso do tratamento é que você procura um médico e encontra um amigo. Hoje eu estou recebendo um amigo que o meu trabalho me deu, a bariátrica me deu. Walter, seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Há quantos anos que a gente está junto? Agora em junho eu vou fazer 13 anos. 13 anos. Tem 13 anos que você fez uma cirurgia bariátrica. Isso. E antes disso, antes desses 13 anos que você fez a bariátrica, há quanto tempo você foi no consultório a primeira vez? Um ano. Um ano antes? Um ano antes. Um ano de preparo? Isso. E antes desse ano de preparo, há quantos anos você vinha pensando em fazer uma bariátrica? Ou descobrindo a necessidade de uma cirurgia? Pelo menos há uns 5 anos. Eu já estava obeso e nos últimos 5 anos, antes da bariátrica, fiz tudo que podia para emagrecer e não conseguia perder peso de jeito nenhum. E na ocasião você tinha quantos anos? 62. 62. E naquela época existia uma normativa da Agência Nacional de Saúde que limitava a idade que a pessoa poderia fazer a cirurgia bariátrica. Foi a minha primeira pergunta que eu fiz para você quando cheguei na primeira consulta. Eu acho que eu já passei da idade, né? Aí você me disse que naquela semana anterior você tinha operado um paciente com 70 anos. Eram exceções, porque existia essa normativa, mas de qualquer maneira a idade nunca foi de fato uma limitação, a idade cronológica. Isso tanto é verdade que agora as normas mudaram, então a idade cronológica importa menos, mas a capacidade funcional é uma situação muito mais relevante na decisão de tratar uma doença tão séria quanto a obesidade. Porque a gente está falando disso, né? Sim. O que esse tratamento mudou na sua vida? Me deu uma qualidade de vida que eu não tinha, né? Eu, desde os meus 30 e poucos anos, comecei a ganhar peso e o ganho de peso é muito acelerado, é muito rápido e você não percebe o quanto você já ganhou de peso até que você pare e pense em ver enquanto aquilo está te prejudicando. Eu estava tomando muito medicamento para baixar a glicose, triglicerídeos, e tomei as fórmulas do famoso Dr. Martinho, Dr. Caveirinha, né? Dr. Caveirinha, e perdia peso. Todas as vezes que eu tentei, eu perdia peso. Mas assim que eu suspendia a dieta, voltava a ganhar peso e às vezes muito mais do que tinha. Até que eu desisti. E essa desistência me levou em um ano mais de 25 quilos. Em um ano. E aí o meu endócrino me aconselhou a bariátrica. Foi a primeira vez que ele tocou nesse assunto. Eu nunca tinha pensado nisso na vida. Até porque em 1900, antigamente, eu perdi um amigo que tinha feito a bariátrica e eu fiquei muito traumatizado com isso na época, era um amigo muito próximo, mas isso foi mais de 40 anos atrás. Então eu nunca tinha pensado nisso e eu ainda hesitei bastante. E ele falou: olha, eu não tenho mais o que fazer com você, tá? Aconselho que você procure um médico. Aí me indicou você. Eu vim aqui. E a minha primeira consulta, eu vim com a minha mulher, e foi assim muito estranha para mim, porque todo mundo que estava sentado na sala tinha uns 2 gordos e o resto era tudo magrinho. E as conversas não batiam bem no meu ouvido, sabe? Eu lembro até bem de uma pessoa, não lembro o nome agora, que disse assim: eu antes comprava uma caixa de bombom garoto, deixava em cima da mesa na sala, e toda vez que passava na sala eu pegava um bombom. Chegava de tarde, eu não tinha mais bombom nenhum na caixa. Hoje eu não consigo comer um bombom inteiro, me dá enjoo.
Aí eu pensei assim, meu Deus, isso não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Eu comia muito, realmente eu comia muito. E comia muito e mal, né? Porque eu não comia salada de jeito nenhum, não gostava, e era muita comida mesmo. E aí, depois da consulta, quando passaram-se 3 ou 4 meses, eu já tinha os laudos na época, Priscila e da Jaque. Da psicóloga, da nutricionista. Isso. E já estava pronto para operar, mas eu não me sentia pronto ainda. Eu até comentei com você, não marca a minha cirurgia ainda, porque eu não estou legal. Ainda vou esticar esse meu pré-operatório. Estiquei mais quase 6 meses esse pré-operatório. Aí foi de janeiro a junho. Aí em maio eu falei com você, pode marcar a cirurgia. Foi marcada dia 11 de junho de 2013. E eu ainda fiz naquele Hospital Amparo. Hospital do Amparo. Amparo, ali no Rio Comprido, né? No Rio Comprido. E era uma outra dinâmica, né? Totalmente 2013, diferente, né? As cirurgias eram feitas com uma outra dinâmica. O pós-operatório era diferente. Eu me lembro que no seu pós-operatório a gente ainda ficava um dia no CTI, eram 2 ou 3 dias de internação, a gente usava dreno de rotina. Sim. E eram situações que a medicina da época, a cirurgia, o desenvolvimento da técnica naquela ocasião, exigia isso como procedimento de segurança. O fato da gente hoje não usar mais dreno, por exemplo, ter uma internação mais curta, não significa que a cirurgia está menos segura, muito pelo contrário. Sim. Ela continua tão segura ou mais segura do que era há anos atrás, há 13 anos atrás, 15 anos atrás. Porque a gente tem uma noção, um aprendizado, uma curva, onde hoje a gente consegue os mesmos resultados e com mais segurança ainda. É impressionante, né? Você hoje opera num dia, no dia seguinte, o paciente vai bem e vai embora para casa. Isso. Essa é a expectativa. Termina a cirurgia, é óbvio que cada pessoa pode responder de uma maneira, mas essa é a expectativa. A pessoa opera um dia e vai para casa no dia seguinte. Mas ir para casa não significa não ser acompanhado. Sim. E não ficar atento a situações que eventualmente possam acontecer. Isso continua sendo, a preocupação ela continua e a atenção ela continua constante nesse segmento da pessoa. Mas me fala o seguinte, seu peso, me fala um pouquinho sobre o seu peso. Você chegou no consultório mais ou menos, você lembra? Cheguei a primeira vez no consultório com 168 quilos mais ou menos. E isso era o seu peso máximo até então? Não, eu tinha já tinha a última que eu cheguei a 172. Aí eu quando vim, ainda estava fazendo uma dieta e cheguei com 165 por aí. Eu eliminei 14 quilos no pré-operatório. Em um ano, né? Em um ano, 14 quilos, bem suave, tranquilo, sem nenhum problema. E eu operei, no dia da cirurgia, eu estava com 160 quilos. E perdi 72 quilos. Cheguei a 94 quilos. Aí ganhei uma bronca da nutricionista, porque perdi peso demais. Tive que tomar suplemento para chegar um pouco mais. E foi uma coisa que eu te disse no primeiro dia. Eu não quero mais 3 dias no meu peso. Aí você disse para mim assim, você é muito alto e pela sua idade, acho que você não vai conseguir fugir disso. Mas tudo bem. Quando eu cheguei a 95 quilos, eu estava muito magro, rosto muito fino, todo mundo achava que eu estava doente. Eu falei ao contrário, eu estou agora muito mais saudável do que eu estava. Mas reganhei o peso, hoje eu controlo meu peso entre 99 e 102, 103 quilos, que foi o peso que você tinha me dado como meta na época. E é o que eu venho mantendo até hoje, da forma que, pelo menos que eu entendi que deve ser feita, né? Com alimentação controlada, atividade física e acompanhamento médico. Acompanhamento médico, acho que é o mais importante disso, é você confiar na equipe e não largar a equipe, porque a equipe não te larga, você que larga a equipe. E eu venho seguindo isso, fazendo meus exames semestrais agora, e graças a Deus estão todos bem, sem nenhum problema. E a vida continua, né? A vida continua, sim. Né? Como é que tá a vida? A disposição para outras, para a família, para você continuar com as suas atividades.
a sua disciplina. Você sempre foi uma pessoa disciplinada? Sempre fui bem disciplinado. Até para comer demais eu era disciplinado. Mas eu sempre fui muito regrado, assim, em termos de horários. Então, a minha alimentação passou a ser controlada pelos horários e eu adaptei a minha rotina toda àqueles horários em que eu podia fazer minhas atividades, né? Hoje eu tenho uma atividade mais intensa até do que eu tinha há 5 ou 6 anos atrás e tenho disposição para isso tudo. Você dá aula, né? Dou aula 3 vezes na semana e ainda faço parte do Conselho Deliberativo da CABERJ. São 2 vezes por semana, com reuniões, e continuo com a minha atividade física, academia, com a minha atividade de TI, que eu gosto, de consultoria. Enfim, eu sigo a vida. E agora, todos os medicamentos que eu tomava antes, hoje eu não tomo mais. Eu tomo hoje um centro, uma vitamina C e o meu remédio, meu hormônio da tireoide. Só a única coisa que eu tomo de medicação hoje. Pressão controlou completamente? Tudo pressão, controlou completamente. Glicose. E a atividade física hoje, como é que você divide isso aí no seu tempo? Eu todo dia, 5 vezes na semana pelo menos, eu faço cardio, ou correndo na rua ou na academia, e 45 minutos de musculação com o personal, todo dia. Só na quinta-feira que eu não consigo ir, porque eu tenho CABERJ o dia inteiro. Mas segunda, sexta... Sente falta, né? Se não fizer, sente falta. Eu sinto falta. E é bom que isso entra com uma dinâmica muito interessante. E Walter, uma outra coisa que também é muito bacana e que eu devo a você, porque lá atrás, rede social para mim não existia, né? Eu costumo dizer que eu ainda sou, de certo modo, um analfabeto digital. Mas era tanto tempo dedicado à cirurgia, ao estudo, ao paciente como um todo, que isso ia ficando de lado. Eu não percebia esse mundo digital que estava acontecendo, e você me apresentou isso de certo modo. Você, junto com a Andréa, foram os responsáveis pelo primeiro grupo de pacientes que a gente, aliás, esse grupo tem até hoje. Conta um pouquinho sobre isso, sobre essa história. Quase 12 mil membros hoje. Isso no Facebook. Só no Facebook. E no grupo a gente troca experiências, né, principalmente com as pessoas mais novas que vêm cheio de dúvidas, a gente consegue esclarecer, agiliza o contato com a equipe e evita, de certa forma, interações que poderiam se tornar danosas, tipo venda de remédio e a informação errada. Tá? Então eu e a Andréa, nós somos administradores e a gente controla isso. Toda postagem é moderada para que a gente evite. E de certo modo isso também até hoje é um compromisso seu com o tratamento como um todo. Sim, né? sim. A impressão que eu tenho é que a bariátrica mudou tanto a sua vida para melhor, e você vê que é um caminho seguro, um caminho bastante, quando bem estruturado, ele é totalmente satisfatório. E você quer passar isso para os outros. Eu lembro do começo disso, na era pré-digital, que a gente fazia as reuniões mensais. Uhum. A gente fazia reuniões mensais e nós fazíamos 2 reuniões mensais. Uma era aqui, começou em Botafogo, primeiro começou em Botafogo, na Policlínica. Depois passamos para a Tijuca, no auditório do Hospital Israelita. E tinha uma que era em Campo Grande também, uma vez por mês. Você participava nas daqui, aqui, Tijuca. Na Tijuca. E você tinha uma apresentação lá que era muito bacana, né? Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei impressionado. Poxa, mas é muito legal, porque essa é a dor que o paciente obeso sente. Sim. E os receios e a posição na foto, se escondia nas fotos, aquilo tudo, né? Era bem bacana. E essa necessidade que você percebeu junto com o André, porque o grupo do Facebook já existia nessa época, né? Já existia. Não. Já existiam grupos no Facebook, mas o de pacientes não. Quando é que você começou com o grupo? Você lembra do ano? Acho que foi 2004. 2004. Acho que 2003, 2004. Foi muito antes da... pré-pandemia, muito antes da pandemia. 2004, desculpa, foi depois da minha cirurgia, né? Foi 13... Então 2014, talvez. Por aí. Mas ainda assim, 5 anos antes, ou 6 anos antes da pandemia. Ah, sim. E aí uma coisa que é interessante,
começou com o Facebook, depois eu lembro que quando o WhatsApp começou, para mim, o WhatsApp foi, de certo modo, uma libertação, porque você era o tempo todo, a pessoa passava mal, ela ligava, o WhatsApp parou de ligar, você recebe uma mensagem, você responde quando você tem a possibilidade de responder. E assim foi durante muitos anos. Eu lembro receber uma foto, olha como é que está o seu dreno, como é que está isso, como é que está. Você recebia pelo WhatsApp, ficou muito mais fácil também. Mais fácil. A tecnologia ajudou muito a você conseguir controlar e entender como a coisa ia seguir. E aí, vamos pular uma etapa. Começou com o Facebook, quando é que a gente fez o grupo do Instagram? Isso ainda foi você ou já tinha... Não, já tinha rede. Já tinha uma rede de apoio, já tinha uma rede que aparecia e que eu não participava. Eu fiz, foi o primeiro site... Isso. O DrPauloFalcão.com foi eu que fiz. Foi você que fez. Você junto com o Bruno. Eu botei. Não, antes do Bruno. Antes do Bruno? O Bruno já fez. Olha aí. Na versão 2.0. Sei tudo. Eu tô o digital. E aí começou o grupo do Instagram e a coisa foi indo também de maneira muito orgânica, como tem que ser, né? Eu acho que realmente a ideia é que chegue a informação e é assim a gente está aqui hoje. A gente passou depois, na época da pandemia, a fazer as palestras digitais. Você lembra disso? Lembro, virtuais, aos sábados. Aos sábados, é uma palestra virtual e começou dia 15 de março de 2020, houve o lockdown. Isso. E a gente tinha feito palestra presencial, foi uma segunda-feira, se não me falha a memória. Na sexta e no sábado foi a nossa última palestra presencial. A gente pode dizer que a gente fez a palestra até começar o lockdown. Em abril nós não fizemos nada, a gente estava meio atordoado, e em maio a gente começou a seguir com a palestra virtual. De início a gente fazíamos você, Jaque, Karine e eu. Isso. Né? Isso. Éramos nós 4 no mesmo dia. Aí ficava muito longo. Aí ficou um ano assim. Né? Ficava muito longo, cansativo. O modelo era interessante, né? Ficou uma coisa que fazia sentido e a gente percebia, aliás, o mundo inteiro querendo se entender o que vai ser no pós-pandemia, depois, né? O que vai ser virtual, o que vai ser presencial, até que ponto a gente precisa do presencial, e a gente optou por esse modelo virtual. E a gente seguiu assim, com o mesmo modelo da palestra, mas virtualmente realmente ficava um pouco longo demais. Aí você criou um ponto de encontro. Aí fomos para o ponto de encontro, que era cada sábado do mês, cada semana conversava com o grupo paciente. E do ponto de encontro, a gente falou assim, olha, então vamos eu acho que já esse formato, que era interessante, mas acabava que a gente falava de coisas diferentes, e muitas vezes as pessoas que chegavam queriam ouvir lá de trás de novo. E aí a gente começou a pensar em outros modelos, né? E hoje a gente está aqui batendo um papo nesse outro formato, que a função é informar. A função é informar. E do mesmo modo que a coisa digital progrediu, o que você acha que isso tudo mudou na sua vida? Você acredita que a obesidade para você foi uma opção ou é uma doença séria e que você tentou todas as ferramentas possíveis para controlar essa doença e em dado momento fez sentido para você perceber que a cirurgia era a ferramenta ideal ou necessária para que você controlasse a sua obesidade? Porque quando a gente pensa no universo das pessoas que fazem a bariátrica, muito mais mulheres do que homens. Sim. E mulheres novas. E num primeiro momento as pessoas acham que a bariátrica é estética. E não tem nada de estético. Não tem. Absolutamente. A indicação da cirurgia bariátrica nunca foi e nunca será estética. É óbvio que existe um benefício secundário, efeito colateral da cirurgia, mas a ideia é realmente questões de saúde, claramente questões de saúde. E o que mudou isso na sua vida? Quando é que você percebeu assim, cara, será que faz sentido isso? Eu assisti acho que 5 ou 6 palestras nesse meu ano de pré-operatório, 5 ou 6 palestras. Saía de casa no sábado Saía de casa no sábado, ia lá, ainda na Policlínica, era Botafogo. E até que um dia foi a palestra de um bombeiro, não lembro o nome dele, um bombeiro que mostrou a foto dele enorme, obeso, e ele estava ali, fininho, vestido de bombeiro na minha frente, falando com todo mundo. Eu falei, caramba, esse cara, ele era muito mais gordo do que eu, muito mais.
Eu não sei se ele era um super obeso, mas eu estava bem próximo disso. Aí eu falei, pô, se esse cara conseguiu, eu consigo também. O que ele fez de diferente que eu não posso fazer? Aí eu fui conversar com ele. Conversei com ele, fomos almoçar juntos, e eu batendo papo com ele, conversando, querendo saber das coisas. Eu nunca gostei de surpresas na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que planejou quase, sempre que possível, tudo que ia acontecer comigo. E eu tinha muito medo disso, do desconhecido, né, da cirurgia. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Durante não me importava, porque durante o problema era teu. E eu estou dormindo, eu não vou saber de nada. Mas o meu problema era o depois. O que ia acontecer comigo depois? E justamente essa busca com ele, eu esqueci o nome dele agora, foi justamente isso. Eu queria saber das coisas, como é que foi, como é que era. Para isso é que as palestras me ajudaram muito. E talvez por isso você tenha participado desse momento de decisão de tanta gente. Sim, sim. Para tentar informar o que vai acontecer com você depois. Sim, exatamente. Porque quando você sabe o que vai acontecer e você espera o que pode acontecer, nada que venha surpresa, nada é ruim para você. Você não acha que nada deu errado porque está acontecendo isso, né? Muitas vezes você tem isso, tem medo. Ah, estou com uma dor, operei ontem, estou doendo, estou com a minha barriga doendo. E será que não deu certo a cirurgia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Podem ser só gases, não é nada, mas tudo que você pode fazer pode acontecer com você. Eu queria saber, e eu consegui isso, com todos aqueles, como eu colocava até nas apresentações, né, aqueles problemas que a gente tinha do dumping, a gastrite. Eu tinha gastrite antes da cirurgia, e ainda comentei com você, tive H. pylori, também tive que tratar H. pylori. E você disse, não, a gastrite não é nenhum impedimento de cirurgia. Eu operei e a única coisa que eu senti depois da cirurgia, uma semana depois, foi queimação da gastrite. Aí, na época, não tinha WhatsApp ainda, eu te liguei e você me deu uma medicação, tomei e nunca mais tive nada. Eu não tive entalo, não tive dumping, nada. Então, a cirurgia para mim foi ótima. Entendeu? E qual foi, nesse processo todo da sua cirurgia, o momento mais difícil para você? Qual foi o período mais difícil para você? O mais difícil, eu não sei, eu sei o mais fácil. O mais fácil foi a dieta líquida, que eu digo para todo mundo, para mim foi a melhor fase da cirurgia. Porque você não tinha preocupação com nada, estava os copinhos todos prontinhos ali, meia hora. Acho que talvez o mais difícil tenha sido a primeira migração para alimentação sólida. Acho que era uma mudança muito radical, né? Que você vinha da dieta líquida, passava para semi-pastosa, depois para pastosa e depois para a dieta sólida. Essa mudança para mim foi assim meio que difícil, porque eu já não estava tão acostumado com esse tipo de comida e fora isso eu tive que voltar ao meu aprendizado no pré-operatório com a mantra de mastiga, 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 mastiga. Porque você, com líquida, semi-pastosa, pastosa, a mastigação é quase zero, né? Quando comecei a mastigar, eu antes praticamente não mastigava, 3, 4 vezes na boca e pronto. Então eu tive que lembrar do meu treinamento da pré-operatório e mastigar, 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 mastigar. Então passou assim, uma semana, já estava tranquilo, já me alimentando normalmente, sem nenhum problema. Eu fui liberado com 1 ano e meio de cirurgia, eu já tinha atingido a minha meta de peso e a partir dali eu passei a comer de tudo, eu não tinha nenhuma restrição alimentar, nenhuma. E você até hoje não tem nenhuma restrição? Nenhuma restrição. Eu que evito, não tomo refrigerante, nada com gás, eu evito porque é aquilo que você dizia na cirurgia. Você faz uma cirurgia para reduzir teu estômago e vai tomar bebida gasosa que vai dilatar o teu estômago. Isso é incoerente, né? Então eu evito, não tenho. Tomo meu espumante, um pouquinho de espumante, bebo meu vinho, sem nenhum problema. E sempre com cuidado do alcoolismo bariátrico, né? Você se preocupou com isso em algum momento? Sim. Não porque... não me preocupei especificamente comigo, porque como o metabolismo muda muito, né? Eu sempre tive muito mais cuidado do que antes. Você conhece pessoas da sua convivência que tiveram problemas com o álcool depois da bariátrica?
Não, da minha convivência não. Uma vez, em uma das palestras, essas que a gente fazia no ponto de encontro, uma pessoa se declarou alcoólatra pós-bariátrico. Porque isso é uma situação interessante. Eu lembro de uma paciente, eu vou ver se eu consigo até falar com ela. Ela teve um problema sério, eu tenho consciência disso. Mas, graças a Deus, ela conseguiu entender a questão que ela tinha, conseguiu se organizar. Procurou ajuda e se organizou psicologicamente, internamente, e a vida dela seguiu. Ela está muito bem, mas ela é uma questão dessa. E é interessante porque o alcoolismo em si é uma das limitações da cirurgia bariátrica quando você tem uma pessoa com um problema prévio. Ela realmente não deve optar pela cirurgia bariátrica como uma ferramenta de controle de peso. Porque nessa situação, pessoas que já têm uma predisposição ou um problema real com o álcool no pré-operatório, ela não deve fazer a cirurgia bariátrica, porque isso pode piorar. Certo. De uma maneira até certo ponto imprevisível, né? A gente nunca sabe onde é que isso vai acontecer. E tudo que a gente não consegue medir, o melhor é evitar. Isso aí, sem sombra de dúvida. O período pré-operatório que você faz a abstinência, né, de álcool, cafeína e açúcar, serve justamente para isso, para depois que operou, você não vai poder usar nada disso. Né? Você vai ter que ficar um bom tempo sem poder usar. E Walter, me conta uma outra coisa. Um arrependimento desse processo da cirurgia. Algum arrependimento? Nenhum. O único arrependimento que eu tenho é não ter feito antes. E se você pudesse escolher hoje, há quantos anos antes você teria feito? Nesses 30 anos que você tratou a sua obesidade? Se eu tivesse feito há 30 anos atrás, a minha vida teria sido totalmente diferente. Muito diferente. Muito diferente. Foram muitos anos brigando com peso, com glicose alta, triglicerídeo alto. Muito grande. E hoje, uma outra coisa que a gente pergunta, e aliás, eu já te coloquei nessa história também, que é aquela pergunta daquela pesquisa que a gente tem feito, né? Como é que é a pessoa que faz uma bariátrica 10 anos atrás, ou mais tempo atrás, chega na terceira idade, né? E você está participando, ajudando a gente a responder essa pergunta, que eu acho bem interessante. E seus exames estão todos em dia e normais, né? É impressionante. Graças a Deus. Você chegou aí nessa altura, dando inveja em muita gente, né? Eu não sei se inveja, mas pelo menos servir como exemplo, que é o meu objetivo, né? Eu acho que quanto mais pessoas eu puder ajudar para seguir esse caminho, eu me sinto satisfeito com isso. Sinceramente, eu me sinto bem porque eu tive quem me ajudou antes, né? Então eu queria repassar isso. Por isso é que a gente usa o grupo, até hoje, eu e a Andréia, a gente usa o grupo para poder passar as informações para as pessoas, esclarecer dúvidas, aquelas perguntas tradicionais que existem. Aquelas perguntas que existem até hoje, isso, né? O que vai ser? Qual é a melhor cirurgia para mim? Isso. Como é que eu devo fazer? Por que esse exame é importante nesse momento? Quem que escolhe a cirurgia que eu vou fazer? Sou eu ou sou o médico? Eu acho que tudo isso E não existe, sabe? Não existe a melhor cirurgia. Existe o entendimento que a cirurgia é uma ferramenta que a pessoa que sabe usar a ferramenta, ela certamente vai ter o melhor resultado. Isso aí é a cirurgia indicada para você, para cada paciente. O tratamento da obesidade precisa ser individualizado, precisa ser. E hoje em dia, porque há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, não existiam as canetas, né? Vamos colocar aí que hoje em dia a gente tem essa outra opção. Mas que ainda hoje a cirurgia tem um efeito a longo prazo que é inegável, né? Você tem uma situação, um conforto e um privilégio de conseguir controlar uma doença séria que é a obesidade, né? Eu acho que quando você consegue olhar da tua frente e para trás, né? Como é que eu era antes da cirurgia e como eu estou agora depois da cirurgia. Você vê assim, puxa vida, por que eu não fiz isso lá atrás? Né? Lógico que quando eu tinha 30, 32 anos, as técnicas cirúrgicas não eram nem próximas do que é hoje. Né? Mas se tivessem me dado essa oportunidade à época, tá? E eu tivesse a confiança que eu tive agora, eu teria feito com certeza e teria tido uma qualidade de vida muito melhor, muito melhor. Eu acho que isso é muito bacana, sabe? Isso de certo modo,
também muda a nossa vida, né? Essa aproximação com a cirurgia metabólica, o entendimento do que a gente consegue trazer de benefícios, de transformar vidas, né? Sim. Essa cirurgia, literalmente, ela transforma vidas. E o que a gente quer é que essa transformação seja sempre para um lado positivo. Eu tive em casa, quando eu decidi fazer a cirurgia, meus 2 filhos não queriam de jeito nenhum que eu fizesse. Minha mulher que apoiou, vamos fazer sim, vamos fazer. E fiz. E hoje, a sua filha, ela tem problema com a obesidade, né? E ela não quer fazer. Os dois. E não quer fazer a cirurgia. Mas ela não tem disciplina para fazer, Paulo. Ela vai ter que fazer uma reeducação mesmo. E talvez até ela consiga, com a reeducação e com uma caneta, um controle maior. Mas ela é resistência à atividade física. Mas existe uma situação, mais do que tudo, ela precisa entender que a vida precisa mudar. E não é fácil. Não é fácil. Esse entendimento, esse clique que vai dar, e procurando um caminho certo. Uma coisa que é interessante que você fala, você estava pronto para fazer a sua cirurgia e esperou mais 6 meses. Isso. Tem uma coisa que eu dou muita importância, que é a decidir muito rápido pela minha cirurgia e me arrependi de ter feito a cirurgia. Por que eu não tentei outras alternativas? E é muito mais confortável para o médico, para o cirurgião, quando nós trabalhamos dentro de um cenário onde eu tenho certeza que você esgotou todas as alternativas e você partiu para uma decisão sólida. E que você está pronto de encarar os desafios que vem pela frente. Exato, exatamente. Que não é fácil. Não pode dizer você que a cirurgia é um mar de rosas, né? Que é muito fácil, muito simples. Não é. Não é. A cirurgia é um tratamento que não é fácil. Ela não pode ser fácil. Ela tem que ser entendida dentro de uma disciplina e de um apoio da equipe multidisciplinar. Walter, agora o momento é de tirar algumas dúvidas do pessoal do grupo e eu queria usar a sua experiência para responder algumas coisas. A primeira delas, é um mito que o estômago dilata? Ou seja, depois de 10 anos de cirurgia, o seu estômago, ele dilatou? Eu acredito que não. Eu acredito que ele não fique o mesmo tamanho que tinha logo no pós-cirúrgico. Mas ele jamais volta para o tamanho que era antigamente. Sem dúvida nenhuma, não. É mentira. Uma outra dúvida aqui bem interessante. Suplementação de vitamina. Depois de um tempo da cirurgia, eu posso simplesmente parar de tomar vitamina e vai ficar tudo certo comigo? Não. Não, porque, principalmente para quem fez bypass, né? Porque você muda a absorção de vitaminas no intestino. Então a absorção tem que ser suplementada. Mas quando você pensa nisso, eu não quero operar porque eu vou tomar remédio para o resto da minha vida. Mas você hoje toma menos ou mais do que você tomava antes da cirurgia? Muito menos. Eu hoje só tomo um centro por dia e uma vitamina C, mais nada. Ótimo. A cirurgia é fácil. Eu quero um atalho, eu vou procurar tratar minha obesidade com uma cirurgia bariátrica. Isso é verdade ou isso é mentira? A cirurgia bariátrica é uma ferramenta. Ela não pode ser nunca entendida como um atalho para eu perder peso. É um atalho para mudar a sua vida, sim. Mudar a sua perspectiva de vida. E finalmente uma que você já até comentou durante a sua colocação, quem fez a bariátrica tem uma tolerância diferente para o álcool. Sim. Você, como é que você... Hoje você continua tomando seu vinho, a gente se encontra regularmente, você vai tomar o seu vinho, a gente se encontra uma vez por ano, né? Sim, é a nossa celebração de um novo ciclo que a gente está começando. E você leva o seu vinho, né? O seu hábito é tomar um vinho, ou um espumante, ou um vinho... Isso, espumante é muito pouco, porque tem gás eu evito, mas vinho sim, meu whiskinho também, sempre. E da mesma maneira que você fazia antes da cirurgia? Não, bem menos, né? Bem menos. Mas satisfatório? Sim, é o que você... eu bebo 2 taças de vinho todo dia, uma no almoço e uma no jantar. E se o médico trocar isso, você troca de médico, né? Troco de médico. Tem um pai de um amigo meu, eu já escutei essa história? Não sei. Não, acho que não. Velho conta história, né? Mas tem um pai de um amigo meu português, que tinha já seus 90 e tantos anos, e foi no médico, ele morava em Portugal, foi no médico, e os portugueses têm hábito de tomar vinho desde que nasceram, né? Vinho no almoço a vida inteira. E aí o médico falou para ele assim, olha, seu fulano, o senhor vai ter que parar de tomar vinho. E aí ele já com 90 anos trocou de médico, mas continuou com vinho. Isso aí não vai parar nunca. Porque tudo isso tem que ter um motivo e tem que ter um prazer, tem que ser uma fonte de prazer.
E a gente se sente capaz, e a gente se sente bem, a nossa saúde está em dia, a gente olha para um lado, olha para o outro e segue em frente com tranquilidade. A preocupação, muita gente me pergunta no grupo isso, eu nunca mais vou poder ir no rodízio de pizza? Ou numa churrascaria rodízio? Eu vou no rodízio com 2, 3 pedaços de pizza, me satisfaz. Eu não deixo de participar de nada, eu sempre vou. E só não como do jeito que eu comia antes. Mas essa pergunta é frequente. Recorrente. Tá? É recorrente. A vida continua depois da bariátrica. Sim, e muito melhor. Muito melhor, sem com dúvida. Muito mais saúde. Sem dúvida. Bom, nós estamos chegando no final desse nosso bate-papo com o Walter, uma pessoa que eu adoro. E antes de terminar, eu queria que ele deixasse uma dica para quem está começando agora a fazer uma avaliação do sentido de fazer uma cirurgia bariátrica. Mais do que isso, eu queria que ele desse uma dica para as pessoas da terceira idade que estão pensando se vale a pena ou se não vale a pena fazer uma cirurgia bariátrica. Olha só, eu acho que sempre vale a pena, sempre. Não importa, a tua idade não é obstáculo para absolutamente nada. Então, assim, não pensem 2 vezes, mas confia na equipe que você aderiu, siga com ela, antes e depois, principalmente, da cirurgia. Não deixa de confiar na equipe, porque ela que vai servir para você se apoiar nos momentos difíceis e te elogiar nos momentos fáceis. É isso. E a última coisa que a gente sempre fala como conselho para todo mundo. Lembre-se que resgate dos velhos hábitos traz o resgate do velho peso. É isso aí. É isso. Walter, cara, foi um prazer enorme mais uma vez. Estamos juntos, viu? Por esses anos aí, vamos estar juntos de novo. Com certeza. Bom? E para você que assistiu até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas possíveis.